Ok. Vocês conseguem ver aqui ou não? Vocês conseguem ver? Sim, professor, a gente consegue ver. Tá, ok. Deixa eu puxar mais para cá. Ok? Tá, então vamos lá. Bom, nós vimos na aula anterior o orçamento de consumo e estoque da matéria-prima X. Agora nós vamos trabalhar com a matéria-prima Y, ok? Então nós temos que entender o seguinte, o que é essa planilha? Essa planilha aqui é uma planilha de controle de estoque, né? Você tem aqui entradas, você tem saídas e você tem o saldo. Na entrada você tem a quantidade, valor. Na saída, quantidade e valor. E no saldo, quantidade, valor e no meio, custo. Tá? O custo, você calcula através, você pega o valor e divide pela quantidade, vai achar o custo. Tá? E no comando da questão, ele diz que nós vamos utilizar o custo médio. Então, você pega esse valor total e divide pela quantidade. Nós temos aqui o saldo anterior, nós temos aqui o primeiro trimestre, as compras, o consumo no produto clássico e o consumo no produto moderno. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Tá, então vamos ver como é que funciona o preenchimento. Tá? O saldo anterior é 1.526. 1.526. De onde é que saiu esse 1.526? Hein, pessoal? Quem está sabendo? De onde é que saiu esse 1.526? Saiu lá do comando da questão. Saiu lá do comando da questão. O estoque inicial. O estoque final, não é inicial. O estoque final de 2019 Isso. é 1.526. Ok? Isso. E o valor também é dado no comando da questão, 3.189,34. Beleza? Então, como é que você vai calcular o custo? Você vai dividir, né? Se você pega 3.189,34 e divide por 1.526, você vai achar 2,09000. No comando da questão, ele pede para se trabalhar 5 casas depois da vírgula. Tá? Então, a gente vai trabalhar 5 casas. Aí nós vamos falar sobre entradas. Entrada foi 6.830. Da onde é que saiu esse 6.830, galera? Da onde é que saiu? Da compra planejada. É da compra planejada. A compra planejada da matéria-prima Y, tá? É 6.830. 6.830. Então, esse quantitativo você puxa da tabela anterior, tá? Eu chamei essa de tabela 8, é a tabela 6, né? Que tem compras planejadas da matéria-prima X e compras planejadas da matéria-prima Y. Legal? E aí eu tenho aqui o valor de 15.026 reais. Da onde é que saiu esses 15 mil, pessoal? Da onde é que saiu? Multiplicou. Hein, pessoal? Lá da compra líquida. Compra líquida, tá? Então, ele saiu das compras líquidas. Tá legal? Então, a quantidade é 6.830 e 15.026 compras líquidas. Então, eu, se fosse você, anotaria, faria uma observação para você lembrar de onde que saiu. Tá legal? Beleza. Então, você tem um saldo que é 1.526 e um valor de 3.000. E aí você tem um controle de estoque que entra e que sai. Toda vez que entra, você vai somar ou vai diminuir? Somar. Vai somar. E toda vez que sai, você vai diminuir. Então, o que você não pode... o cuidado que você deve ter é a quantidade com quantidade e valor com valor. Correto? Então, quando você pega 1.526 mais 6.830, vai dar 8.536. Tá bom, pessoal? Então, o saldo anterior mais a entrada vai dar 8.000. Quando você pega 3.189 mais 15.026,
vai dar 18.215,34. Beleza até aqui? Está muito rápido? Vocês estão acompanhando? Hein, galera? Não, tá bom. Tá bom? Tá bom? Ok. Agora nós vamos calcular o custo. Como é que se calcula o custo? Você pega o valor e divide pela quantidade. Então, você vai pegar 18.215,34 e dividir por 5.856. Vai dar 2,17991. Tá legal? Beleza? Ótimo. Aí, nós temos as saídas. A saída da matéria-prima Y para o consumo da produção do clássico é 3.420. Da onde é que saiu esse 3.420, galera? Saiu da onde? A unidade necessária de matéria-prima para produção. Exatamente. Então, a unidade necessária para a produção do clássico é clássico. Matéria-prima Y para o clássico é de 3.420. Tá? Essa aqui está bem no início, né? A tabela número 4, bem lá no começo. Ele está dizendo o seguinte, produção do clássico e o consumo de Y para o clássico é 3.420. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Isso aqui é lá na quarta tabela, lá no início, tá? É por isso que eu falo que essa matéria ela está interligada. Uma tabela puxa a outra. Por isso que você tem que saber bem desde o início, tá? E aí você tem aqui o valor. Como é que você calcula esse valor? Como é que se calcula esse valor? Hein? Multiplica a quantidade pelo custo? Você pega a quantidade. Vem cá, é só a Eliane que sabe falar, é? E os demais alunos, cadê? Eliane, será que é só você que está sabendo fazer? Hein, Eliane? Não, professor, muita gente sabe. Mas é só você que fala. Eu vou pedir para outra pessoa, além de você falar. Tá, eu vou desligar meu microfone, então. Então, você pega a quantidade, 3.420, e multiplica pelo custo. O custo é 2,17991. Então, pega a calculadora e bora fazer junto. Bora fazer junto. Pega a calculadora. Ei, galera, tem que pegar papel, caneta, tem que pegar a calculadora, tem que fazer junto. Adulto aprende fazendo, lembra? Então, você pega 3.420, multiplica por 2,17991, vai achar 7.455,29. Legal? O próximo item que você vai fazer é pegar a matéria-prima Y para o moderno. Onde é que você acha esse 3.846, galera? Onde é que está esse 3.846? Em que tabela que está? Unidade necessária? Ele está na tabela de onde está escrito produção de clássico e moderno, matéria-prima Y. Tá? A matéria-prima Y, o consumo de Y para o moderno é 3.846. Ok? 3.846. E como é que se calcula o valor? Como é que se calcula o valor, galera? Quem pode responder? É a quantidade vezes o custo, professor. Tá. Muito obrigado, Daiane. É a quantidade 3.846 vezes esse custo, 2,17991, que vai dar R$ 8.383,93. Tudo bem? Então, vamos recapitular. O saldo anterior, você pega no comando da questão. Você tem a quantidade e o valor. O custo, é só você pegar o valor e dividir pela quantidade. Vai dar 2,09000. A entrada das compras, você pega na tabela de compras planejadas. Está na tabela anterior lá, 2 tabelas atrás. Ok? Então, você pegou 6.830 e o valor é o valor líquido que está lá, tá? Não é o bruto, é o líquido. 15.026. Em relação à saída, você tem que pegar a quarta tabela lá no início, que tem a quantidade da matéria-prima Y para o clássico e a quantidade da matéria-prima para o moderno.
Então, esses números você tem lá na frente, eu acho que é a quarta tabela. E o valor você tem que multiplicar pelo custo médio, de acordo com o comando da questão. Beleza? E agora você vai fazer o saldo, né? Lembrando que você pega esse saldo, toda vez que sai, você diminui. Então, você vai pegar 8.356 menos 3.420 menos 3.846, deu 1.090. E aí, a mesma coisa com o valor. Você vai pegar 18.215,34 menos 7.455,29 menos 8.383,93 vai dar 2.376,12. Beleza? E agora o saldo é só pegar o valor e dividir pela quantidade, que vai dar 2,17993. Tá bom? E agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer no segundo, esse aqui foi no primeiro trimestre. Tá? Então, o saldo final é aquele que estava lá, e aí as compras no segundo trimestre é 10.933. Professor, o senhor pode voltar um pouco lá no final? Acho que foi um pouco rápido, eu não entendi. Sim, o que você não entendeu? Essa última, acho que multiplicação, soma do Não, 1.090 e foi então, para... esse 1.090, desculpa, esse 1.090 é o saldo final no primeiro trimestre. O último saldo não foi 8.000? 8.350? Então, quando sai, você soma ou diminui quando sai? Diminui. Diminui, então. Então, você vai pegar 8.356 menos 3.420 e menos 3.846. Então, se você pega esse 8.356 menos 3.420 menos 3.846, vai dar 1.090 unidades. E vai fazer a mesma coisa com o valor. O valor não é 18.000? Então, você pega 18.215 menos 7.455 menos 8.380. Então, fica esse saldo aqui de 2.376,12. Ok? Então, o custo é o valor dividido pelo saldo, pela quantidade. O custo é o valor dividido pela quantidade. Tá? Só que esse cálculo que nós fizemos é do primeiro trimestre. Tá vendo aqui, ó, o primeiro trimestre? Tá? É do primeiro trimestre. Então, do mesmo lugar que você tirou os dados do primeiro, você tira para o segundo. Tá? Então, as compras planejadas, matéria-prima Y, você tem aqui 10.933 no segundo trimestre. Correto? E depois, o valor, ele também está no líquido, R$ 24.822,28. Tá certo? É aqui no segundo trimestre. Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele saldo que estava lá, anterior, né? O saldo anterior é isso aqui, né? 1.090, tá vendo aqui embaixo, 1.090? Então, você vai pegar esse 1.090 e vai somar com 10.933. Então, você pega o saldo anterior, quando entra, você soma, quando sai, você diminui. E o valor, mesma coisa, você vai pegar aquele valor anterior, mais 24.000, você acha o valor atualizado. E agora continua o raciocínio, vai pegar o custo. Então, o custo é 27.198,40 dividido por 12.023, que vai dar 2,26220. Tá legal? Então, nós temos aqui as compras que foram planejadas e o saldo. Beleza. Vamos agora para as saídas. Então, você tem que pegar o consumo do produto clássico. Nós estamos falando da matéria-prima Y. A matéria-prima Y para o clássico no segundo trimestre foi 4.920. Isso aqui você vê lá na frente, né? Na tabela de produção do Y, ok? Para o clássico. Segundo trimestre, 4.920. O valor, você vai pegar o quantitativo e vai multiplicar. Por qual valor você vai multiplicar? Você vai pegar 4.920 e vai multiplicar por quanto?
Hein, pessoal? 2,026,220. Isso, exatamente. Você vai multiplicar por 2,26,220, que vai dar 11.130,02. E aí você vai fazer o seguinte, você vai na tabela que tem a matéria-prima Y, no segundo trimestre, para o moderno, que é 5.535, ok? Tá lá, consumo de Y para o moderno, 5.535, ok? Claro que para você estar acompanhando, você tem que pegar as tabelas anteriores, tá? Tem que ficar olhando na tabela. A saída do valor, você só multiplica, né? Você pega a quantitativa 5.535 e multiplica por 2,26220, que vai dar 12.521,28. Fechado? E aí agora é só somar. Somar não, é só fazer o cálculo do saldo. Lembrando que quando sai, você diminui, quando entra, você soma. Então, você vai pegar 12.000, né? 12.023, menos 4.920, menos 5.535, vai dar 1.568. E a mesma coisa você vai fazer com o valor. Você vai pegar 27.198,40, menos 11.130, menos 12.521, vai dar 3.547,10 centavos. Beleza? E agora é só fazer o custo, né? Como é que se calcula o custo? Hein, galera? Como é que se faz o custo? É o valor de 3.547,10 divide com a quantidade, que é 1.568. Exato. Muito bem, Daiane. Exatamente Aí vai isso. chegar num certo valor aí. Aí você vai achar 2,26,218. Tudo bem? E aí o total geral, você pega o total das entradas, né, do primeiro trimestre com o segundo, pega o valor do primeiro com o segundo, soma todas as saídas do primeiro e segundo, todos os valores do primeiro e do segundo, e o saldo repete, correto? O saldo aqui é o mesmo, tá? Então, com isso, a gente termina essa tabela. Deixa eu só fechar aqui. Eu queria fazer o seguinte comparativo, né? Isso aqui é uma dedução minha, tá? Aqueles que estão vendo pela primeira vez ou que não acompanharam, muito provavelmente sentiram mais dificuldade. Provavelmente, certo? Aqueles que estão acompanhando desde o início e que estão fazendo exercício, estão tendo mais facilidade. Tá certo ou não tá certo o meu raciocínio? O que vocês acham? Tá certo. Tá certo, né, Tá pessoal? certo. Quem está acompanhando desde o começo e fazendo os exercícios, não teve dificuldade de acompanhar. E quem está vendo pela primeira vez ou não assistiu muito bem os primeiros vídeos, provavelmente está tendo dificuldade, tá? Então, o desafio é igual para todo mundo, só que o desempenho ele é proporcional, o resultado, o aprendizado é proporcional ao desempenho de cada um, ok? Então, eu faço aqui um convite para que você, que está um pouquinho atrasado, que você debruce no material, na videoaula, que ele explica de uma forma detalhada. Assista várias vezes, assista também os vídeos que eu tenho postado e peça ajuda dos colegas. Pessoal, não tem problema, eu não vejo isso como algo humilhante, que nada. Se você está tendo dificuldade, coloca no grupo. Tem várias pessoas que estão dominando bem, né? O Márcio está dominando bem, Eliane está dominando bem, Catarina está dominando bem. Eu estou vendo que a Daiane também está dominando, né, Daiane? Confirma comigo, Daiane? Você está, pelo menos, Oi, professor. está sabendo fazer, Daiane? Bem, eu estou assistindo o seu vídeo, né? Vou acompanhando também pelo slide lá que você coloca e vou fazendo. Tá. E Ok. aí, com a aula, eu vou praticando. Vai praticando. Ok. Então, eu faço aqui um convite para vocês, que ainda dá tempo de vocês correrem atrás e recuperar o tempo perdido, tá bom? E aqueles que estão tendo dificuldade, colocam no grupo. Eu acredito que as pessoas que estão lá, que estão acompanhando, vão ter maior boa vontade em ajudar,
Tá? Deixa eu fazer aqui a chamada rapidamente, tá?